Oi, pessoal. Agora é valendo. Agora é valendo. Vamos para mais uma modelagem. A modelagem de hoje será do João Apolinário, que é o fundador da Polishop, um grande inovador. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar da história, das lições. Se tiverem... A Francilene está entrando. Vamos adicioná-la aqui. Se vocês quiserem participar, fazer perguntas, falar algo, por favor, interajam conosco. E aí, Olá, tudo bem? tudo bem? Tomara que a internet não caia. Tá meio oscilando, mas vamos firme, que tá É, valendo. E aí, tudo bem por aí? tudo bem, e você? Tudo. Renovada. Uma experiência diferente, assistir a palestra presencial daquele homem, sem nem te explicar, eu acho que ele é diferenciado. Ele é muito diferenciado, porque o cara é Verdade. imparável. Ele não tem fim, não. Fico impressionada. Eu não sei se ele dorme, mas ele não tem fim. Ele, se deixar, ele vira. É impressionante. Mas vale a pena, sabe? A energia da presença, de estar ali. A vontade que eu tinha era de subir ao palco e abraçar ele para a energia dele passar para mim assim, sabe? Como se fosse uma Sei como tomada. Minha vontade era essa, de sobrevoar e chegar lá no palco, mas, enfim, esse dia vai chegar, eu sei que vai chegar. é verdade. Então, a nossa modelagem da semana será do João Apolinário. Você gostou de estudar sobre ele, de saber dele, de modelar o João Apolinário? Foi bem revelador sobre como ele fala do empreendedorismo, da inovação. Eu achei bem interessante, né? Eu já o conhecia. Quem não conhece a Polishop, né? Naquele tempo da TV, que a gente ficava ali só assistindo para ver aqueles objetos ali e tal. Mesmo jovem, assim, eu gostava de ver. Mas assim, Verdade. não tinha nada a ver com a vida dele, não. Mas assim, olhando o livro, né, que a gente, da semana, que falava sobre todo o Inovar. processo, e ele fala muito dessa questão da inovação, do inovar, e como ele inovou já bem antes de existir essa questão da internet, ele já fazia uma forma de vender diferenciada, né, do mercado normal, e assim. Foi bem Verdade. inspirador. Eu que sou aspirante ao empreendedorismo, né? Tenho o meu negócio de costura e também tenho ideias de crescimento e tudo, mas assim, ele põe os pés no chão da gente, no chão, né? Dos desafios, do crescer, do buscar. Eu achei bem interessante os códigos dele sobre essa questão do empreendedorismo. Cada modelagem a gente está levando, né? Agora falando, já, apesar da gente ainda ter tido aula sobre empreendedorismo, mas justo agora ele vem nesse agora falando, né? E para mim bem, como é que eu posso dizer? Bem oportuno, Aproveitou, né? né? Bem proveitoso e bem oportuno ele falar, poder ouvir ele nos conceitos que ele dá sobre o empreendedorismo, né? Então, achei bem interessante. Então vamos falar sobre ele, né? A biografia aqui, que a gente sempre fala um pouco da história, até a gente acessar as lições que eles nos deixam. E o João Apolinário, ele tem 63 anos e presidente e fundador da Polishop, ele é o maior anunciante da TV brasileira, inclusive ele leva o nome de rei da televisão. Ele é um grande empreendedor brasileiro, famoso por ser um dos grandes jurados, né, um dos jurados, na verdade, do programa Shark Tank Brasil. Ele nasceu em São Caetano do Sul, em São Paulo, e é
o fundador e CEO da Polishop, uma das maiores empresas varejistas do país, e um grande sucesso em todo o Brasil há 2 décadas. E a trajetória dele começou quando ele fazia parte de um negócio familiar. E sua família já era de empreendedores e ele era um sócio de uma concessionária da família. E, entretanto, ele não queria ser sucessor dos negócios familiares e ele decidiu, então, traçar o seu próprio rumo. E mesmo com um intenso desejo de ser empreendedor e brilhar por conta própria, ele ainda não sabia em qual negócio ele iria atuar. E buscando adquirir, então, experiência complementar, ele saiu do negócio da família e passou a trabalhar com vendas. Então, em 95, ele teve a oportunidade de ir a Miami, nos Estados Unidos, e lá ele teve contato com uma nova forma de vender produto inédita até então aqui no Brasil. E além de aprender com as técnicas de venda e com o marketing dos americanos, ele também conheceu um produto que para ele seria um grande sucesso no Brasil, tal como era sucesso nos Estados Unidos. E ele decidiu, então, vender um produto emagrecedor, que é um conjunto de alimentos industrializados que formavam uma dieta de 7 dias, que permitia ao consumidor a possibilidade de perder peso em apenas uma semana. E na época, ele tinha 35 anos e, empolgado com o produto, ele adquiriu no país americano alguns kits do 7 Days Diet, que é o produto emagrecedor de 7 dias. Aí, ao voltar para o Brasil, ele estabeleceu um plano de negócios e apresentou o produto a especialistas como consultores de marketing e de vendas diretas. No entanto, ninguém compartilhou do seu entusiasmo. Pelo contrário, os ouvintes apresentaram argumentos convincentes de que a possível empreitada não seria lucrativa ou interessante. E entre os problemas citados estavam o preço do produto, considerado caro para o mercado brasileiro, na época cerca de R$ 230, e o fato do produto demandar uma logística difícil, principalmente, pois além de ser distribuído pelos correios, sua embalagem era grande demais para um pacote. No entanto, os especialistas eles reconheceram que se tratava de um produto promissor, mas com muitos riscos, né? Além disso, os especialistas eles tentaram dissuadir João Apolinário sobre o método de venda do produto. Ou seja, eles tentaram convencer a mudar de ideia. O plano inicial dele era vender seu produto por meio da televisão e do telefone, opinião da qual discordavam os consultores. Mas ele considerou alguns fatores para tomar sua decisão final. Primeiramente, ele sabia que, devido ao preço elevado do 7 Days Diet, seria impossível comercializá-lo em uma farmácia. Para realizar as vendas, ele acreditava que era preciso de tempo para explicar os benefícios da aquisição do produto, além da demonstração do produto em si. Era absolutamente necessário explicar os benefícios e as transformações causadas pelo produto, e esse era o diferencial dele como empreendedor, porque para ele não era interessante vender por vender e nem que seu cliente comprasse por comprar. Mais do que o produto em si, era justamente o que esse produto ele iria proporcionar aos seus clientes. Então, o que ele queria era algo diferenciado. Então, ele fazia questão
de perder aquele tempo, um tempo precioso, para explicar os benefícios e as transformações daquele produto. Isso que é o interessante, porque vai muito além de preço, tem a ver com valor. E seguindo... Opa, Márcia, seja bem-vinda. Seguindo a peça de venda já estabelecida nos Estados Unidos, que além de demonstrar todas as características do produto, havia também um vídeo bem feito, com um discurso poderoso, ancorado pelos depoimentos e imagens que mostravam a efetividade do produto. O plano de copiar os americanos, quer dizer, você vê que ele também modelava outras pessoas, né? Os americanos, inclusive, essa característica dele veio de lá. O plano de copiar os americanos, entretanto, foi desacreditado pelos especialistas que sugeriram uma abordagem que tivesse menos resistência ao público, aliás, do público, e até então era pouco habituado a comprar produtos pelo telefone. Mesmo com as opiniões contrárias, o empresário resolveu pôr o seu plano em prática. Quando você tem certeza do seu propósito, você passa por cima das críticas e daquele balde de água fria que é jogado sobre o seu entusiasmo. E foi assim com ele. Aliás, com vários outros, né? Mas a gente está falando dele. Então, a estratégia era ousada e, inicialmente, ele conseguiu atrair para o seu negócio, inclusive, um sócio famoso, que é o ex-piloto Emerson Fittipaldi, que acabou sendo também o garoto propaganda do produto. Ele decidiu não utilizar, então, os correios e firmou um contrato com uma transportadora. Mesmo que a opção fosse um pouco mais cara, ela poderia garantir a entrega dos produtos ao cliente. E o produto ele foi um sucesso e extremamente aceito pelo público brasileiro. Além de contar com uma poderosa carta de vendas, as propagandas do produto cativaram o público, criando um enorme valor agregado em torno do produto, que até então era bastante simples. O que ele fez foi justamente isso. Ele quis agregar valor, tornar o seu produto diferenciado para que o seu público entendesse o que ele estava comprando. Não é vender por vender, né? E ele fala sobre isso em relação a dinheiro, em relação a prosperar, e isso é muito interessante. Então, mais de 600 mil kits do produto foram vendidos em 3 anos, totalizando uma receita de cerca de 138 milhões. E foi a partir desse enorme sucesso que ele teve um novo insight, ao perceber que ele tinha em suas mãos um canal poderoso de vendas. E se ele havia sido capaz de quebrar barreiras e preconceitos ao vender um produto aparentemente de difícil conversão para o público brasileiro, rompendo as desconfianças das compras pelo telefone, ele seria capaz de vender qualquer tipo de produto e a mesma técnica poderia ser usada repetidas vezes, multiplicando os seus lucros e abrindo um leque de inúmeras possibilidades. E foi a partir desse site que, em 1999, ele decidiu criar a Polishop, uma empresa até então revolucionária no mercado brasileiro. 30 produtos, mais ou menos, no catálogo, né, a princípio, e todos vendidos pela televisão, em infocomerciais, seguindo os moldes americanos já utilizados e validados pelas vendas do 7 Days Diet. Então, a estratégia era colocar um vendedor que explicasse todos os detalhes do produto, focando sempre nos benefícios. Entretanto, apesar do leque de produtos não ser algo muito significativo,
A necessidade de se elaborar uma carta de vendas, juntamente com a demonstração de cada produto na TV, era um enorme desafio. Além disso, os comerciais, eles contavam com poucos minutos. E por mais concisas que fossem as apresentações, havia uma limitação perigosa para o negócio. E foi assim que ele começou a negociar a compra de grandes espaços na TV, principalmente nos canais pequenos. E foi assim também que a Polishop criou seus primeiros programas de TV. A Polishop focava fortemente em produtos que surpreendessem o público, apresentando algum tipo de inovação, agregando ainda mais valor ao produto. E João, ele era um aficionado por inovação e por criar novos e diferentes canais de venda. Além disso, ele é um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil, que é a versão brasileira do reality show americano desde 2016. Então, a história dele é mais uma enorme fonte de inspiração e aprendizagem, né? Contra os críticos e céticos, ele criou duas enormes empresas de enorme sucesso e se tornou uma das maiores referências do empreendedorismo nacional, revolucionando o varejo brasileiro e a maneira como se adquire o produto em nosso país. Para ele, o grande segredo da empresa nunca foi vender, né? Nunca foi vender os produtos, e sim vender transformações. Isso é maravilhoso. A principal frase dele sobre empreendedorismo é que empreender é ir além dos limites, é testar todas as possibilidades, se reinventar na crise e ter atitude para recalcular a rota. Então, quando você... É na crise que a gente é testado. Então, quando você ressignifica, quando você recalcula a rota, você consegue superar isso. Porque no empreendedorismo, teremos dias de glória, teremos dias de luta. E se você tem um bom negócio e não sabe como vender o seu benefício, aí você tem que repensar a sua estratégia. E ele se baseava nessa estratégia. E, engraçado, nós temos que entender que a Bíblia fala sobre inovação, a Bíblia fala sobre empreendedorismo, fala sobre investimento, e na Bíblia tem mais de 2.300 versículos sobre o dinheiro. Para quem fica misturando as coisas de espiritualidade, de religião, de não sei o quê, sabe? Isso as pessoas, elas precisam conhecer a palavra, entender que todo o manual para a nossa vida está ali. E é o que ele fala sobre prosperar. Prosperar não é pegar dinheiro e enfiar no bolso, é gerar lucro para poder investir. E a Bíblia fala sobre isso e nós vamos provar, porque nós vamos fazer esse link depois na Bíblia. E o que ele fala também é que para saber se uma ideia terá sucesso, é preciso testá-la. E o nome do game é testar. Francilene, eu vou fazer aqui como o Pablo e você repete comigo. Quem tenta, não consegue. Então, você precisa testar. Você precisa... Porque ele fala que tentar é um ensaio para ação. E quem tenta não consegue. Então, quem tenta, quem vive de tentativa, vive de dar desculpas. Então, você precisa testar as suas ideias para elas serem validadas. E aí você vai fazer o seu plano e vai colocar na prática. Porque você tem uma ideia, mas ela é morta se você não tornar essa ideia viva. Se você não tornar essa ideia uma ação. Então, o que ele também fala sobre o sucesso é que não busque o sucesso fora do que te dá prazer. É por isso que na crise você desiste, né? Porque empreender é experimentar justamente os dias de luta e os dias de glória. Para justamente suportar os desafios, é preciso você ter prazer no que se faz. Então é por isso que você não pode desistir,
na primeira crise, no primeiro fracasso, e empreender, no empreender, você vai errar, vai dar errado. Em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito que você, quando começar a empreender, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, eu sempre acreditei que todo produto tem que oferecer benefícios para a vida das pessoas. Ninguém compra por comprar e as pessoas precisam de soluções rápidas para o dia a dia. Isso pode se estender na vida. Da mesma forma, você tem que se perguntar o que você oferece às pessoas. Qual é o benefício que você oferece ao tempo do outro, à vida do outro, às amizades que você tem. Então, ninguém se relaciona só por se relacionar. É preciso ter valor nisso. Então, qual é o seu valor? O que você oferece ao outro? Nas vendas, isso acontece igual. Porque prosperar, como ele fala, não é pegar dinheiro e enfiar no bolso, é gerar lucro para poder investir. Mas, mais do que isso, quando você gera valor para o seu produto, quando você gera esses benefícios e quando você transforma a vida de alguém, quando ele diz, por exemplo, quando eu ofereço um produto para uma dona de casa, uma panela que ela é antiaderente, isso torna a vida dessa dona de casa mais fácil, mais prática, toma menos tempo para que ela se disponibilize para sua família, com mais tempo, estou oferecendo uma transformação para essa pessoa. Então, quando você faz isso, você sabe diferenciar o seu produto e você entende que produto tem preço, mas o benefício tem valor. E é sobre isso que ele fala todo o tempo, e é por isso que ele fazia questão de perder um tempo precioso para explicar os benefícios do seu produto. Porque para ele, ele não se considera um bom vendedor. Ele gosta de explicar o produto. E aí, ele não pergunta ao cliente se ele quer comprar, porque isso é uma decisão dele. Então, quando você explica os benefícios, quando você toma aquele tempo, a decisão está nas mãos do outro. Isso é muito interessante. Isso, para mim, é muito inovador. E ele é sagaz, ele é inteligente com essa forma. E é verdade. Você vê que as propagandas são repetidas de informação, você se convence por aquilo, por aqueles benefícios que o produto oferece. E ele fala, quer vender bem? Provoque o seu cliente, mostrando benefícios e soluções. Explore o valor percebido do seu produto. Porque você vende valores. Porque o preço pode até ser negociado, mas os valores não. E na vida é igual. Então, ele gosta, de fato, de inovação. Ele gosta de criar novas coisas. E ele está sempre pensando em desenvolver coisas que nunca ninguém antes pensou em fazer. E ele fala, olhe para onde ninguém está olhando. Lá estará a sua oportunidade. O bônus, a sorte, a oportunidade, elas nos encontrarão lá no caminho. Então, quando ele tem a visão, né? Ele tem a visão e é nela que ele acredita. É nessa visão que ele acredita. Porque o Pablo falou uma coisa muito interessante. Os sonhos, eles queimam no cérebro, mas as visões queimam no coração. Logo, os sonhos são humanos, mas as visões são eternas. Então, acesse essa visão. Entenda a visão progressiva, que é como, por exemplo, a visão dos faróis, quando a gente está dirigindo, a gente só consegue enxergar 200 metros. À medida que eu vou me movimentando, que eu vou me aproximando, eu vou enxergando os próximos metros. Então, quando você tem exclusividade, benefício e inovação, o preço, então, ele acaba se tornando irrelevante. E depois que você falar para a gente mais um pouquinho do que você acessou, eu volto fazendo o link do que ele fala sobre inovação e o que a palavra nos traz, reforçando sobre esses temas.
Uhum. Mão de braço. Bem interessante, estudar as falas dele, escutar o livro, né? Porque eu não pude ler, eu escutei em áudio, né? O livro dele é uma escola sobre o empreendedorismo, é uma escola sobre empreender. Talvez é um assunto que não interesse a muitos, né? Porque as pessoas estão buscando estabilidades, querem ter um emprego fixo, um salário por mês, e porque empreender é arriscado. Empreender é como você disse, tem os seus riscos, nem sempre vai dar certo. Você precisa realmente é, 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 buscar aprender para empreender. Não é de qualquer forma também. Então, talvez é um assunto que não interesse para muitas pessoas, mas aqueles que têm esse desejo de empreender, ele é um professor com ideias muito claras a respeito do empreendedorismo, da inovação. E uma das frases dele, ele diz assim, que você pode ter desculpas ou resultados. A escolha é sua. Então, na vida você pode ter desculpas ou resultados. Então, quando as coisas não vão bem, nós tendemos a colocar desculpas, né? Desculpa, culpar as pessoas e nos desculpar por aquilo. Então, e quando você tem resultado, você se torna autoridade em determinado assunto. Mas a escolha também é sua, de ter desculpas ou resultado. E ele diz também que empreender é transformar a vida das pessoas que estão do seu lado. Porque empreender é resolver o problema do outro, é saber aquilo que o outro precisa e você gosta de fazer tal coisa, então você serve o outro a partir daquilo que você sabe. Isso é empreender. E a prosperidade, o crescimento gira em torno do servir o outro, com aquilo que você sabe. Nada mais é do que empreender, poder ajudar, poder servir o outro com aquilo que você sabe. Né? E diz que o maior obstáculo para alcançar os sonhos não são as circunstâncias externas, mas sim as limitações internas que você impõe a si mesmo. E quantas limitações temos imposto sobre nós, temos posto sobre nós mesmos, né? Porque o que impede de alcançar os nossos objetivos não são os obstáculos, as coisas, as circunstâncias externas, o que nos acontece no percurso, aquilo que deu errado, mas sim as limitações internas. Ah, eu não consigo, ah, isso não é para mim, ah, eu vou desistir porque eu não quero mais. Então, quando você se impõe limites internos, então os obstáculos eles se tornam maiores do que são. Então, você não consegue avançar também naquilo que você quer. E ele fala que você deve ter uma mente empreendedora, independente de você ser dono ou não do negócio. Mesmo que você esteja trabalhando para alguém, mas você já pode ter uma mente empreendedora, você já pode estar vendo as possibilidades de você empreender numa determinada área, mesmo você estando trabalhando para alguém. E que para ter sucesso, diz que em primeiro lugar você tem que ter prazer naquilo que você faz, gostar daquilo que você faz, porque empreender é usar com responsabilidade, é ter conhecimento e atitude. Uma coisa que ele acha interessante, ele disse que até para ousar você precisa ter preparo. Até para você ser ousado, você precisa ter preparo. E para empreender é usar com responsabilidade e conhecimento. Então, os grandes empresários, os grandes que cresceram, é porque eles foram ousados, eles buscaram conhecimento. E daí eles conseguem encontrar saídas, soluções para ajudar as pessoas e em troca eles vão crescendo, né, no serviço que eles se propõem a fazer. Então é bem interessante, isso me ajudou muito no meu lado empreendedor, né? Porque às vezes vem as dificuldades e você acha que as dificuldades eu estou passando por isso, e como ele falava lá, que começa a dar desculpas, colocar a culpa nas circunstâncias, nas coisas externas. E, na verdade, tudo está dentro, né? As limitações estão dentro de mim. Eu que estou me colocando limites tipo assim, e ele faz a gente acender esse potencial de empreendedorismo, mesmo que venha as dificuldades. Então, para mim, essa modelagem me ajudou. Teve várias outras modelagens, me ajudaram na questão espiritual, em várias outras né, áreas. Mas essa daqui,
me leva para esse lado empreendedor também, né, e choca muito com a minha realidade, porque quando ele fala aqui de fazer o que você gosta, de ajudar o outro com aquilo que, para ter sucesso, é primordial ter prazer no que você faz. Então, veio para mim essa modelagem, né? Porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. E que eu não seja só essa especialista na área da confecção infantil, de roupas infantis, mas assim, que eu também posso aprender outras coisas, mas essa realmente é a minha paixão, é aquilo que eu gosto de fazer, sirvo com... como diz assim, fazer aquilo, é aquilo que você faz, que você faria de graça. Então, você gostar tanto daquilo que se fosse para fazer de graça, eu faria. Então, essa modelagem dessa semana, eu vou estudar mais código dele, porque realmente me ajuda nessa questão da venda, do como vender, do como valorizar o produto, não focar no preço, não focar no dinheiro, quando ele falava que ia empreender, quando você não começa um negócio focando no dinheiro, né? Mas focando no servir o outro, naquilo que o outro pode se beneficiar, daquilo que você sabe, daquilo que você pode servir. Então, você pode ter desculpas ou resultado, a escolha é sua. Então, esse código também é um código bem interessante. Como ele fala, né, que produto tem preço e benefício tem valor. E assim, essa modelagem dessa semana me abriu os olhos para esse lado do empreendedorismo, do valor que eu devo dar ao meu produto, ele fala que quem quiser obter sucesso no empreendedorismo tem que trabalhar cada vez melhor e buscar qualidade. Então, muito parece muito comigo nessa questão, assim, porque essa questão da qualidade, do fazer bem feito, do fazer o melhor possível, daquele entregar mais do que o cliente espera, né? Que é o chamando over delivery, né? Que você entrega mais do que o cliente espera. Então, isso realmente, esses códigos sobre o empreendedorismo, sobre a inovação, me chamaram bastante atenção. O que falta para mim e também entrar talvez um pouco mais nessa questão digital e tal, porque ele foi esse que inovou, né, bem antes, onde não se falava muito de vendas do formato que ele iniciou, então ele foi o pioneiro no estilo de venda, de varejo que ele, né. Então, é muito interessante. E uma última aqui, só para finalizar, ele diz que a ação é sempre a melhor resposta. Então, do que adianta ter boas ideias se você não coloca elas em prática, não tem a ação de começar. Então, a ação é a melhor resposta para que você possa crescer, para que você possa sair da estagnação. É preciso realmente agir, tomar decisões e agir. Então, a ação, aquilo que eu agir, que você agir, a resposta virá, né? Da forma positiva ou negativa, dependendo da ação que você tomar, da decisão que você tomar ou da decisão que você não tomar. E a gente vai errar muito, porque ele diz que errar e assumir o risco, aprender rápido. Errar, assumir o risco, e não errar de novo. Corrigir o que precisa ser corrigido, mas não parar. Diante dos obstáculos, não parar. Corrigir, assumir o erro. E só para me finalizar, uma frase que acho que do livro também, que ele diz que para mim, inovar é questionar o que já existe e propor algo no lugar. Sempre questionar o que já existe. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Né? Aqui a Márcia comentou que ressaltar os benefícios da venda mais do que o próprio produto. Então, porque o cliente... né? O cliente ele está buscando benefícios, né? Ele está buscando benefício, ele quer se beneficiar, ele quer resolver o seu problema. Se o meu produto resolve o problema do cliente, então isso já é tudo, assim, entendeu? Mostrar o benefício do produto mais do que o preço. Então é bem interessante esses códigos, eu peguei para mim, né? Para esse lado empreendedor. E eu espero colocar muitas coisas dessas em prática, né? Eu ouvi o livro todo e achei bem interessante. E todos esses códigos aqui que eu peguei com ele. Então é isso. Se você quiser linkar como você ia fazer aí, continuar, tá? Certo.
E como o forte dele é essa questão da inovação, né, Francilene, é o que a gente fala todo o tempo também, até com a inovação, a renovação da nossa mente, para a nossa transformação, com a renovação dos nossos ambientes, das nossas ideias, das pessoas, justamente para que tenhamos novos resultados. E é sobre isso. E na Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre inovação? Ora, Deus, ele é um criador, ele é um inovador, né? E lá em Apocalipse diz, eis que faço novas todas as coisas, né? E fala, glória a Deus, cujas misericórdias se renovam a cada manhã e que nos garante nosso lugar na nova criação. E lá nós vemos, lá na Bíblia, nós vemos a inovação tanto na criação de Deus, quanto na sua nova criação. No início, a terra ela era sem forma e vazia. Deus criou a luz e o primeiro dia, depois ele criou a ordem, a variedade, e ele criou a beleza e por aí vai. E aí, o que, que a Bíblia fala do empreendedorismo? Ora, a religião ela deve reconhecer o empreendedorismo pelo que ele é, ou seja, uma vocação. Então, a capacidade do sucesso nos negócios, na bolsa de valores ou em um banco de investimento é um talento. Então, como outros dons, não deveriam ser desperdiçados, mas usados em sua plenitude para a glória de Deus. Nós temos a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? É a maior aula da importância de se investir que a Bíblia dá. Então, na parábola dos talentos, a Bíblia fala de investimento. Em Mateus 25, quando ele fala, seja um investidor e multiplique os seus bens. E aqui ele fala de prosperar, que não é só enfiar dinheiro no bolso, é gerar lucro para poder investir. Então, lá diz, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus não dá riqueza para quem não tem a capacidade. E por isso que quanto mais tem, mais ele terá em abundância. Porque ele vai te entregar uma riqueza ou qualquer outra coisa para que você multiplique, para que você saiba fazer uso daquilo, para que você... nenhum investidor é a mesma moeda de troca, só aquilo que deu. Ele quer que aquilo venha em dobro, ele vem multiplicado. Então, a gente precisa multiplicar não só os nossos bens, mas os nossos dons, enfim, a nossa capacidade. Então, se eu te entrego algo, você tem que saber fazer uso daquilo. Então, se você ganha, que seja dinheiro, R$ 1 bilhão, se você não tem uma mentalidade próspera, você não vai saber fazer uso desse dinheiro. Então, não é só sobre dinheiro, né? Então, a Bíblia, ela tem esses códigos que a gente pode acessar para que a gente tenha essa vida em abundância. E ele é interessante, porque ele fala de tudo que está ali na palavra, né? Então, o que eu finalizo é justamente que a gente tenha essa capacidade de renovação, que a gente acesse essa renovação todos os dias, para que a gente se transforme, que a gente se conecte, sim, com novos lugares, com novas pessoas, com novas ideias, para que a gente tenha, sim, novos resultados. Então, é o que eu deixo aqui de mensagem para todos vocês que estão aí também usufruindo desses benefícios que a gente está passando aqui, e que vocês pesquisem mais, busquem mais e acessem mais. Porque não adianta só ter a riqueza, só ter a sabedoria, se você não acessar tudo isso, né? Então, a gente precisa acessar as promessas, porque só ter o conhecimento é pouco, né? Só saber, só ter ideia é pouco. A gente precisa realmente aplicar tudo isso. Então, pessoal, essa foi a mensagem de hoje. A gente, como sempre, quer agradecer a presença de vocês, que estão aqui sempre conosco toda quinta-feira, e a presença de novas pessoas, né? Renovação, de novas pessoas aqui com a gente, e que vocês tenham, de algum modo, se beneficiado
dessas lições aqui que nós trouxemos para vocês. Tá bom? Então, até a próxima semana, Francilene, com mais uma modelagem. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Márcia, pela presença. E vamos, exatamente isso, vamos transbordar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Para que a gente libere o copo, né? E mais coisas novas entrem. Muito obrigada, um beijo grande. Só para finalizar, eu digo uma das frases que ele falou, assim, que o empreendedorismo, ele gera oportunidades para a empresa e para as pessoas que estão com você no mesmo propósito. Então, gerar oportunidade, gerar serviço, sempre buscar servir o outro através daquilo que você sabe. Porque nós somos chamados para servir o outro. E em troca, a pessoa nos repassa a energia que é o dinheiro que a gente, né? O dinheiro nada mais é do que essa energia de troca. Você serve com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que beneficia o outro, e daí é essa troca. Então, fiquem todos com Deus. Essa foi a modelagem da semana, né? Muito interessante o assunto. E a gente espera na quinta-feira estar de volta com outra modelagem surpresa, que nós não sabemos qual é, né? Então fiquem todos com Deus. Obrigada, Deise, mais uma vez pelo convite. Espero que a nossa parceria perdure pelo menos por esse ano todo. Certeza. Beleza. Um beijo, gente. Um beijo, Francilene. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela presença. presença.